Aqui estamos de volta! Você achou o quê? Que eu tinha desistido, o canal tinha parado? Não, gente. Alguns diazinhos de recesso, um pequeno descanso. Quem me acompanha nas outras redes aí viu onde eu estava. Semana passada eu fui ao Rio Grande do Norte, fui a Pipa, praia, sol e tal. Então estamos de volta. Estamos de volta para continuar com o fluxo normal de vídeos, para continuar com a nossa velha rotina e para você dar o like aí pra gente. Você que estava com saudades, deixa o seu like aí. Você que não se inscreveu no canal ainda, faça isso agora. Rumo a 80 mil inscritos, a meta continua. Estamos perseguindo essa meta, eu conto com a sua ajuda aí também, tá bom? Vai lá no inscrever-se e deixa o sininho ativado para você não perder os novos vídeos. E obrigado a você que nesses dias aí sentiu falta do canal, mandou mensagem, se preocupou. Tá tudo bem, estamos aqui de volta à rotina, até porque as coisas estão tão loucas no mundo. O Brasil está respeitando data FIFA. Eu consegui fazer essa viagem numa brecha de data FIFA, porque entre as semifinais e a final do Paulistão, tinha essa brecha. A gente olhou lá atrás o calendário e falou, rapaz, não vai ter Paulistão, então vamos tentar uma viagenzinha. E deu certo. E que coisa, né? Estamos respeitando data FIFA. Caramba, hein? Que bom. Mas essa data FIFA me irritou. E eu quero desabafar um pouco, porque como eu não fiz vídeo na semana passada, tava lá no meio da viagem, você imagina, né? Se eu paro, faço vídeo, imagina a Paola, você vem pra cá pra descansar ou vem pra trabalhar? E ela teria total razão. Então eu falei, deixa pra lá, tranquilo. Quando chegar na semana que vem, eu ponho pra fora o que tá me irritando. A data FIFA me irritou. A data FIFA da seleção brasileira me irritou. O que te irritou? A derrota pro Marrocos? Não. Não, porque o Brasil não era favorito contra o Marrocos. Se alguém disse pra você que era, ou essa pessoa tá se apegando muito ao passado, nossa, nós somos a seleção pentacampeã do mundo. Claro que isso tem um peso. Eu acredito muito que camisa é um negócio relevante, mas não é um único fator. Eu acho que muitas vezes é um fator em situações circunstanciais, pontuais de determinados jogos. Esse fator entra, mas não pode ser o único. A gente precisa olhar para o momento de cada seleção. Então, ganhar Marrocos do Brasil hoje, março de 2023, não tem nenhum absurdo, tem nenhum exagero. É uma seleção que tem um belo conjunto, um trabalho curto, né, no pré-copa, mas que deu muito resultado. E uma seleção brasileira que foi para esse amistoso com um técnico interino, com alguns jogadores interinos também. Gente que você olha ali e fala, poxa, talvez não tenha sequência na seleção. Não tinha entrosamento, não é uma seleção, não era um time que tinha uma história de jogos feitos juntos. Então, o que tinha de anormal ali na derrota? Ah, mas não pode o Brasil ser derrotado por Marrocos. Gente, como vocês não viram o que aconteceu na última Copa do Mundo? O que me irritou foi isso, assim. A gente parece que tem uma dificuldade de acordar, sabe? De entender a situação que a gente tá. O Brasil foi completamente despreparado para esse jogo. Vamos falar a verdade. O Brasil deu um jeitinho e o Brasil não sabe ainda para onde vai. Eu começo a ficar com a sensação de que essa história de Ancelotti não vai vingar ou vai ser muito difícil que aconteça. Talvez a seleção tenha que partir para um plano B e esse plano B seja um treinador brasileiro. Olha, vocês vão chegar no meio do ano, se isso acontecer, vocês vão lembrar aqui do vídeo. Eu não sei, eu não vejo tanta segurança assim nesse panorama de vai ser o Ancelotti. Ah, se não for o Ancelotti, vai ser o Klopp. Não sei. Ah, vai ser o Zidane. Não sei. Não vejo tanta segurança nesse quadro, não. Eu sei que o tempo tá passando. Aí você vai ter lá o Ramon jogando o Mundial Sub-20. E se o Ramon mandar bem pra caramba no Mundial Sub-20? Já tá ali integrado ao ambiente de seleção, a CBF preza muito por isso e tal. Eu não sei. Eu só sei que hoje, a seleção brasileira ter dificuldades contra Marrocos não é um absurdo. O futebol mudou, gente. As seleções melhoraram. E o Brasil, eu não digo que o Brasil piorou, mas o Brasil tem problemas hoje. Tem problemas para resolver, tem setores que são complicados, problemáticos. Eu acho as laterais do Brasil hoje extremamente complicadas. Por exemplo, né, a gente tem uma questão envolvendo a zaga, que é o futuro da zaga brasileira, porque a era Thiago Silva acabou, o Marquinhos ainda é um cara relativamente jovem, mas enfim, tem muitas questões ao longo de 3 anos para o Brasil trabalhar pensando na Copa de 2026. Ele tem que... Mas o que eu acho é o seguinte...
Tudo bem, você pode chegar um ano antes, como o Scaloni chegou, e bater campeão do mundo. Você pode chegar 2 meses antes, como o Regrag lá no Marrocos chegou, e fazer o trabalho incrível que fez e levar o time até as quartas de final, eliminando Espanha no meio do caminho e tudo mais. Pode. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas são as exceções. O Joachim Löw, naquela fantástica geração da Alemanha, do 7-1, campeão em 2014, fez um trabalho de muito tempo, de consolidação, de um jeito de jogar. Então, assim, não tem fórmula certa, mas tem a fórmula que mais vezes deu certo, e é a fórmula do tempo de trabalho. Acho que o Brasil está perdendo um semestre. Como ele tem questões a resolver, ele precisa definir as questões de laterais que eu já falei, as questões de zaga, a questão do goleiro, o centroavante, o camisa 9, tem um monte de... O papel do Neymar nesse time. Você perdeu 6 meses com isso. Eu acho que não é o mundo ideal. O Brasil não vai ser campeão em 2026 porque ele perdeu 6 meses em 2023. Não é necessariamente isso. Mas é ruim. Era muito melhor você já estar trabalhando uma nova ideia nesses 6 primeiros meses do ano do que você ficar nesse limbo aí. Não tem ninguém. É o Ramon. E para a data FIFA de junho? Não sei. Talvez seja o Ramon de novo. Eu acho ruim uma seleção brasileira, a principal seleção do mundo, ser tocada desse jeito. Mas, enfim. Outra coisa que me chamou a atenção nesse período... ainda me irrita um pouquinho. Nagelsmann demitido do Bayern de Munique. Mas na Europa... Calma, eu não sou pachecão, não. Não acho que aqui é tudo uma maravilha e lá é uma porcaria. Mas vamos lá. Nem tá céu, nem tá tomar. Na Europa os caras não demitem técnico. Na Europa os caras não interrompem trabalho. Balela. Demitem, interrompem. Pode ser no meio da temporada, pode ser no início da temporada. O Bayern do Hansi Flick, 2020... Eu acho que a gente tem que olhar caso a caso. Cada situação tem a sua peculiaridade. O Nagelsmann tinha problemas de relacionamento com alguns jogadores. O Nagelsmann teve o choque com o Neuer, com a demissão do preparador de goleiros do Neuer, que foi pesado. O Nagelsmann tinha a história do namoro com uma jornalista do Bild, que depois pediu demissão, e havia ali uma suspeita. Por mais que você não tenha nenhuma prova, nenhum fato, nenhum episódio concreto de que o Nagelsmann vazou alguma coisa do vestiário para a namorada que é jornalista, o simples fato de existir essa relação e tal, é complicado. É complicado. Assim, quem sou eu para me meter na vida pessoal das pessoas? Eu sei de caso, por exemplo, recente, de assessor de imprensa de clube não revelar para o seu empregador o namoro com uma jornalista, esse namoro vir à tona depois e ele ser mandado embora por isso. Por mais que você não tenha na história, na trajetória dele no cargo, episódios concretos de favorecimento, de vazamentos, etc. e tal, fica uma suspeita no ar que torna o ambiente mais carregado. Acho que o Nagelsmann é um ótimo treinador, tem um conhecimento de futebol muito interessante, é muito promissor, mas com 35 anos ele não soube lidar bem com algumas coisas do dia a dia de um clube gigantesco como é o Bayern de Munique. Eu acho que... você está dizendo então que um jovem assumir um cargo como esse, isso é um impeditivo, a idade, a pouca idade? Eu acho que impeditivo é um termo muito forte, mas é muito complicado você lidar com o vestiário, com tanta gente vencedora, né? Com Neuer, com Mané, com Thomas Müller, com Kimmich, com Cancelo, com gente que ganhou título por aí, e você tá ali começando a tua trajetória, né? Você tá no primeiro clube grande, tem gente ali que já jogou mais de uma Copa do Mundo, é difícil você estabelecer essa relação de respeito mesmo, dos caras te olharem de baixo pra cima, assim, aquele é o meu chefe. Tem caras ali que são da idade do Nagelsmann, que ganharam muito mais que o Nagelsmann. Isso eu acho que é um complicador, mas enfim, o Bayern sabe o que tá fazendo. Só fico chateado com essa história de que, na Europa não, né? Tá aí, gente, na Europa fazem. Aliás, estão fazendo cada vez mais. Mas também não chego aqui e fico condenando previamente toda a demissão de técnico antes da temporada terminar. Não, cada clube sabe o que tá fazendo. Cada história tem o seu porquê. Cada história é construída pelos seus personagens. As histórias são diferentes. A demissão do Tuchel não foi pelos mesmos motivos, lá do Chelsea, da demissão do Nagelsmann. Não foi. Como a demissão do Conte também não foi pelos mesmos motivos. Cada história é de um jeito. A gente precisa olhar para a história e entender. Faz sentido? Não faz sentido? Né? Se você olhar por resultados, o Bayern está 100% na Champions.
O Bayern vai ter um confronto direto com o Dortmund, ele tá um ponto atrás. Ele voltou da pandemia, ele voltou da Copa do Mundo empatando os 3 primeiros jogos no Campeonato Alemão, depois ele voltou a crescer de produção, os resultados voltaram a aparecer. Teve a derrota pro Leverkusen, acho que muito a maneira como o Nagelsmann foi pro microfone dizer que o time estava meio preguiçoso, meio desligado e tal. Eu acho que é muito mais questão interna do que resultados. Mas enfim, questão interna é importante, relacionamento, comando, é claro que é importante. E o Bayern entendeu isso no dia a dia. Enfim, só isso também sobre a demissão do Nagelsmann que eu queria falar. E para fechar, sorteio da Libertadores. O Flamengo deu uma baita sorte no sorteio, essa história de que só o Palmeiras dá sorte em sorteio de Libertadores e tudo mais. O Palmeiras nem pegou um grupo tão terrível assim, mas o grupo do Flamengo, nossa senhora, né? É um grupo da baba, é o Flamengo em condições aí de fazer 18 pontos. Mesmo nos confrontos contra o Racing, o Flamengo tem condições aí de fazer 6 pontos e passar com talvez a melhor campanha do grupo. O Atlético Mineiro não pegou um grupo tão tranquilo, em compensação ele tem uma viagem para o exterior a menos, né? Porque ele vai fazer o confronto com o Atlético Paranaense em Curitiba, então isso ajuda porque a gente sabe como os deslocamentos da Libertadores eles são chatos, eles são muitas vezes complicados. Fluminense e Corinthians pegaram grupos enrolados. O Fluminense está naquele grupo onde ele não tem direito a perder ponto, ele não tem direito a tropeçar, porque a coisa pode complicar. Corinthians está no grupo do Del Valle, que acabou de contratar o Marcelo Moreno. E é um time que a gente sabe que tem um projeto muito interessante de futebol, seja tocado pelo Ramires, que já saiu, chegou outro e tal, e a ideia do time jogar continua a mesma, e o time fez o que fez com o São Paulo na final da Sul-Americana, contra o Flamengo jogou com outra proposta, mas foi campeão do mesmo jeito. Então é um adversário que se molda às diferentes situações e que está criando uma trajetória vencedora do futebol. Então os caras hoje olham pro Del Valle e falam, é dor de cabeça. Ninguém tem o Del Valle do grupo e fala, é o time do Sul, com moleza. Não é mais assim, não se encara o Del Valle assim. Argentino Júnior, jogo chato, tem que ir pra Argentina. Caldeirãozinho, campo pequeno, pressão e tal. E um Corinthians que a gente sabe que, se você for olhar também por esse lado, né, de deslocamentos, viagem para pegar o Del Valle é uma viagem cansativa. Por exemplo, Corinthians tem um time com uma média de idade elevada, um time que ao longo de 2023 fez primeiros tempos bons e na maioria dos jogos caiu de produção nos segundos tempos, então a questão física ela vai ser muito importante para o Corinthians administrar toda a questão complicada de viagens, de horas de voo, para as partidas da Libertadores da América. Acho que Fluminense e Corinthians pegaram os grupos mais chatos entre os brasileiros. O Internacional também não pegou um grupo moleza. Agora, o Flamengo... Palmeiras se deu um pouquinho bem, mas o Flamengo se deu bem pra caramba. Na teoria, né? No papel. Vamos ver quando a bola rolar. É isso, gente. Um apanhadão de tudo que rolou pra gente voltar aos pouquinhos aí ao ritmo do canal. Amanhã tem vídeo de novo, quinta-feira de novo. Tamo na mesma rotina de volta. Agradecendo a você que ficou até o final. Deixa o seu like do vídeo, se inscreva, ative o sininho. Amanhã a gente se encontra. Ficou com saudade? Eu também fiquei, mas tranquilo. O canal não acabou não. Foram só alguns dias de pausa. É importante de vez em quando dar uma parada, porque senão a gente pira. Tá bom? Até amanhã, pessoal!